Oi, gente. Para. Eu sei que eu tô sumida. Não, mas eu tô aqui já, gente. Também tô com saudade. Gente, seguinte, hoje o papo é sobre o controle dos corpos femininos. E aí, com essa conversa aqui, a gente vai entender um pouco mais a fundo como o padrão de beleza, ele tá para o patriarcado como uma das ferramentas de manutenção desse sistema. Entre outros. Vamos começar do começo e a gente vai chegando onde a gente quer chegar, né? Não, né? É assim a vida. Então tá bom. Gente, antes da gente começar a trazer dados históricos e, enfim, eu gostaria de propor um exercício da seguinte forma. Sempre a participação do Rabinho. Mostra, filho, Rabinho. Da Una. O seguinte exercício. Que vocês pensem aí em, sei lá, umas 5 pessoas do seu convívio. Pode ser amigo, pode ser família, pode ser pessoas que, sei lá, você só trabalha junto, ou pessoas que você estuda junto, sei lá. Pense nessas pessoas. E agora, pense em alguém que, assim, desperta o seu desejo, que você fala, nossa, que delícia. Pensa nessa pessoa. Aí agora eu quero que você pense se essa mesma pessoa que te atrai, essa saliva na boca, sabe? Se é a mesma que despertaria a atração, né, o desejo dessas outras 5 pessoas que, né, pensamos lá no início. E aí, ok, pode ser que dentro dessas 5 pessoas que você tenha marcado, você tenha alguns pontos de mesmo interesse, e isso, inclusive, fala muito sobre o que vamos dizer que é o padrão de beleza, o que é belo e o que é feio, ele é construído socialmente. E aí a gente vai entender que não necessariamente o padrão de beleza está ligado à estética em si, e sim ao status. Bom, vamos falar mais sobre isso com a cronologia. Mas é só esse questionamento que eu gostaria de fazer, de por que existe um padrão do que é belo, se é muito plural e muito individual o que tange o nosso desejo ao outro, assim. Freud fala que às vezes o que desperta esse desejo no outro pode ser o brilho, tipo, sabe esse brilho de suor? O brilho na ponta do nariz. Tipo assim, é muito nebuloso a gente tentar decifrar quais são as fantasias que nos fazem nos atrairmos, né, pelas outras pessoas. Então, assim, se é muito plural, se é muito individual, como é possível que a gente defina um padrão de beleza? Bom, a gente vai entender a quem serve o padrão de beleza. Vamos comigo? Então, vamos lá. Então, eu achei que a melhor forma da gente trazer esse assunto seria recapitulando quais foram os padrões de beleza nos outros tempos, né? Porque o que é padrão de beleza, ele vai se ressignificando, né? No decorrer da vida. E a gente vai entender por que ele vai se ressignificando, né? Quais são os critérios para isso. Vamos lá? A gente vai começar na Renascença. Eu fiz uma colinha aqui só para fazer uma síntese muito enxugada, assim, pra gente entender histórica, social e culturalmente e economicamente o que estava acontecendo nesse período. Então, o período da Renascença, que vai ali do século XIV até o século XVI, era uma sociedade feudal e hierárquica, com a Igreja Católica no poder. One minute. Com a Igreja Católica no poder, economia agrária e início do comércio marítimo, cultura antropocêntrica, valorizando o corpo nas artes, pinturas e esculturas.
E aí, o padrão de beleza era esse. Corpos gordos, corpos voluptuosos, corpos robustos. Por quê? Porque na época da Renascença, dentro da sociedade feudal e hierárquica, poucas eram as pessoas, pouquíssimas eram as pessoas que tinham o privilégio de ter uma alimentação farta. Então, o padrão de beleza era esse excesso de gordura porque representava que você tinha condições financeiras de arcar com uma alimentação, um banquete. Porque a alimentação era precária e escassa nesse período. Então, a gente já tá pegando, né? Vamos lá. Mais pra frente, né, no século XVIII, começa ali a Revolução Industrial. E o que a Revolução Industrial representa pra gente, aqui nesse contexto que a gente tá falando? Significa que as produções começaram a ser em ampla escala, né? Então, o que antes era produzido em menores escalas passa a aumentar. Então, viabiliza e, por vezes, até minimiza o valor, né? Se você compra em varejo, em atacado, são valores diferentes, justamente por essa lógica do comércio. Bom, então as comidas passam a ser mais acessíveis. E aí o padrão de beleza passa a deixar de ser esses corpos voluptuosos. Nessa época, salvo me engano, o padrão de beleza eram peitos fartos e era isso, né? Era Gente, mas que é isso? Eu tô ficando careca? Era um exagero, mas ainda era um exagero direcionado, né? Não era mais aquele corpo inteiro robusto. Bom, será que essa palavra é realmente uma boa para se usar? Não sei. Posso estar me equivocando. Bom, vamos seguir. E aí, chegamos a... Não. Década de 90. Vamos pegar aqui a colinha do que estava acontecendo nessa época. Bem síntese da síntese mesmo. Se você tiver interesse de pesquisar mais a fundo, eu recomendaria, porque é realmente uma coisa assim, só pra gente se localizar histórica, economicamente. Década de 90, sociedade neoliberal, com individualismo e consumo em alta, economia globalizada, ascensão da moda como indústria global, cultura da mídia impressa, então revista, editoriais e da TV. E aí aqui, o padrão de beleza era esse. Eram corpos extremamente magros, assim, magérrimos, a ponto de ser quase esquelético, porque o sexy era, de fato, essa aparição dos ossos sob a pele, né? Então, eram ossos muito saltados. E era o que foi chamado, né, na época, de heroin chic. Isso foi em 1990, era a explosão, assim, da era das supermodelos, né? Foi o período ali da ascensão da Gisele Bündchen, inclusive ela tem, né, essa sua fase do heroin chic. E aí aqui a gente entende que essa extrema magreza, ela representava pro status social uma ideia de sucesso e de muito autocontrole. Beleza, sigamos. E aí
nos anos 2000, que é 10 anos, né, à frente disso, acaba meio que perpassando também por essa época das supermodelos. Em 2020 tinha um período era essa a palavra, em que essas modelos, atrizes, essas pessoas famosas já, que já tinham sua influência, mentiam que a magreza era natural. Então elas apareciam assim, sendo flagradas, comendo batata frita. E aí em entrevistas elas falavam quanto elas amavam hambúrguer, pizza e coisa assim. Como se aquela magreza fosse quase assim, acidental. Tipo, eu nem faço nada, ai, nem gosto de praticar exercício, ai, eu nem tenho preocupação, sabe? Como se fosse assim... ups, fiquei assim, magérrima. Vendia-se essa imagem. E aí só pulando, né, etapas, mas já fazendo uma comparação com hoje em dia, né? Que hoje em dia a magreza, que na verdade o padrão não é necessariamente a magreza, é também, mas é mais algo envolvido com a musculação, né? São os músculos evidentes, é um corpo muito tonificado, é um corpo muito musculoso mesmo. E hoje não há, né, essa falácia de isso foi acidental, muito pelo contrário. Hoje vende-se também, imbuído ao padrão estético, não só a aparência, mas o trabalho que dá para chegar nele. Então, hoje as pessoas falam sobre dietas que fazem, falam sobre os treinos absurdos que fazem, porque faz parte do padrão de beleza. Não só o corpo, mas como você chegou a esse corpo. Beleza, mas pulei etapas, mas tudo bem. Só pra gente já passar uma comparação, né, entre... bom, e aí mais pra frente, ali nos anos 2010, entra a era o quê? A era que o padrão era tipo a Kylie Jenner, né? Vou usar ela como figura aqui representativa, que era isso, né? Era isso, sem falar o que era. Eram peitos grandes, bunda grande, quadril largo, cintura fina, eram curvas bem marcadas. E aí, aqui em 2010, vamos ao resumo, né? A síntese da coisa. Era uma sociedade já digitalizada, com redes sociais, Instagram, YouTube, ditando tendências. A economia de influência e marketing de celebridades, cultura do empoderamento feminino, mas também da cirurgia estética acessível. Nessa fase, né, de 2010, com esse padrão de beleza, o corpo ele já passa a ser quase como um projeto a ser modificado, né? Que são essas intervenções cirúrgicas, elas já começam a aparecer aqui. E aí, mais pra frente, a gente pode perceber que houve, né, uma acessibilização, nem sei se é essa forma de dizer, né? Enfim, talvez esteja inventando essa conjugação aqui. Mas o acesso às cirurgias passou a ser mais viável, porque houveram clínicas de estéticas que, né, estavam com preços menos exorbitantes do que na época do grande boom do estilo Kylie Jenner, né? Os parcelamentos, né, viabilizaram que muitas pessoas tivessem o alcance, né, mesmo que pessoas de classe média, não era só a elite elite não, né, corrigindo, como muito bem disse Emicida, elite não, que elite diz respeito a algo melhor, né, então não é porque eles têm dinheiro que eles são melhor, então vamos tratar com utilizar o português da melhor maneira. Então a burguesia teria acesso, né,
E aí decaiu essa estética a partir do acesso. O que a gente vai entendendo com essa cronologia é que o padrão de beleza, ele tá sempre diretamente proporcional à dificuldade de alcançar esse corpo. Então, quando começa a ser acessível, deixa de ser padrão de beleza. Bom, na atualidade, como a gente já, pincelou ali atrás, o padrão passa a ser esse corpo que ele não é mais possível não é mais alcançável por uma única pessoa, passa a ser um corpo que também, seguindo a ideia de ser esse projeto editável, passa a ser um corpo que demanda serviços para além de você. Então, para você ter o corpo no padrão de beleza hoje, que é esse fitness, que é essa cultura da extrema valorização da saúde, mas a saúde é a troco de quê? É a troco da saúde? Não. É a troco de tonificar o corpo. Então, passa-se a exigir, para você ter esse condicionamento físico todo, uma equipe de nutricionista, uma equipe de químico, de químico que eu digo uso, dos sucos, uma equipe para o treinamento, chefe de cozinha, e para além disso tudo, passa a exigir uma agenda. Porque é um corpo que malha 2 horas na academia, que faz crossfit 1 hora, que corre por 1h30, que faz maratona de 21 quilômetros, sabe? E aí, para isso, você precisa ter tempo. Bom, a gente sabe que essa escala 6x1, por exemplo, já impossibilita que você tenha esse corpo. Porque, caralho, você trabalha 6 dias, descansa 1, você não tem tempo durante os dias que você trabalha, pelo cansaço, pela locomoção, pelo desgaste, para fazer esses trabalhos excessivos de manter esse corpo extremamente definido, tal qual no seu único dia de descanso também, aqui continua também a ideia da cirurgia, ela também é utilizada como ferramenta, mas novamente fala sobre o quanto você pode pagar para estar nessa posição, que aí a gente vai falar aqui. Oiê, gente! Vocês não há de ver o que aconteceu, não? Vocês perceberam, que de repente não passa demais que vocês piscaram e eu tô de outra roupa. Sim, o que aconteceu? Eu tentei gravar esse vídeo porque eu quero muito falar sobre isso com vocês, gente. Porque senão eu já tinha jogado tudo pro alto, mandado se fuder. Porque, sinceramente, eu tentei gravar umas 5 vezes. Dava tudo quanto é tipo de coisa errada. E aí a última foi a que mais me irritou. Eu falei por uns 40 minutos e aí o celular tinha parado de gravar. Ele gravou só 20. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar a introdução já feita ali nos 20 minutos e vamos seguir falando mais aqui. Bom, retomando aqui, porque isso foi, umas 2 semanas atrás, então pode ser que eu seja redundante. Gente, vocês vão me perdoando, mas por favor, Vocês compreendem meu lado. Então, vou fazer uma breve síntese aqui pra gente se situar e meter marcha. Estávamos falando sobre padrão de beleza e questionando através de uma ordem cronológica e histórica, nos situando com o padrão de beleza de cada época e o que estava acontecendo em cada período, pra gente começar a entender o que é o padrão de beleza e por que há essa universalização do belo, sendo que lá no início a gente já questionou, se eu tenho
uma atração diferente do que meu amigo Igor tem, do que minha amiga Mari tem, do que minha amiga Isa tem. Como é possível que a gente queira classificar em macro escala, se na micro escala isso já não funciona? Vamos lá. A gente entendeu então também que o padrão de beleza, ele tá sempre inversamente proporcional à facilidade. Então ele é sempre o mais inalcançável possível. E quando esse padrão se torna alcançável ao decorrer do tempo, né, por uma mudança econômica, social, cultural, ele decai e aí nasce um outro império de outro padrão de beleza novamente inalcançável. Porque o objetivo do padrão de beleza não é ditar o que é belo e o que é feio de fato, mas é estipular quem pode. FBC tem uma música, gente, esse álbum pra mim, muito bom, é o melhor pra mim dele. E aí ele tem uma frase muito cabeçuda que resume isso que a gente tá falando. Que ele fala, eu vou colocar a letra, vou colocar o link aqui embaixo na descrição também pra vocês ouvirem inteira. Mas ele fala, autoestima é poder de compra. Pergunta quem tem dinheiro na conta. Porque é exatamente sobre isso, é o quanto você pode pagar pra ter esse corpo. É o quanto você pode destinar tempo pra ter esse corpo. Tem um artigo muito... eu lembro que no final daquele vídeo eu comecei a introduzir a prateleira do amor, né? Nós voltaremos pra ela, que agora eu lembrei de uma outra coisa que eu gostaria de falar nesse momento. Tem um artigo... Eu vou achar minhas anotações dele, peraí. Tem um artigo que ele é muito foda. Ele é muito foda. Eu vou deixar aqui também o link pra vocês. Ele é rapidinho de ler. É um artigo numa revista digital, alguma coisa assim. E aí a Rachel, deixa eu lembrar o sobrenome dela. Achei, não lembrei, gente. Tá anotado, tá? A Rachel Benedict. Ela vai... o título, estão preparados? O nome do artigo é Todo mundo é lindo e ninguém está com tesão. Pausa, eu vou deixar escrito, vocês vão ler em voz alta, em caps lock na sua cabeça. Vamos lá. Leram? Certo. Gente, esse artigo, ele explode qualquer cabeça. Sinceramente, sabe aquelas coisas óbvias que, tipo, são óbvias, e aí você não sabe, aí depois você lê ou alguém te conta, ou você descobre isso no decorrer da vida e você fala, puta que pariu, isso é óbvio, como... Sabe, explode algo dentro de mim. Enfim, nesse artigo, o que ela faz? Porra, cabeçuda demais. Ela faz, ela traça também cronologicamente, retomando, né, filmes antigos e filmes atuais, fazendo um comparativo, através dos filmes, essa questão com o corpo, né, com esse padrão de beleza. E é muito legal. Tem o Antônio Gramsci, ele vai falar exatamente sobre essa hegemonia cultural. O que é essa hegemonia cultural? É justamente o termo cunhado por ele para definir o estudo de como os filmes, eles conduzem a cultura. E é muito engraçado isso, né? Porque, assim, é paradoxal, porque na mesma medida que a cultura afeta a sociedade afeta a cultura. Então, é paradoxal, é muito bizarro. Mas, enfim. Ele vai falar sobre essa hegemonia cultural, como a gente aprende. Outra pessoa que fala sobre isso vai ser a Tereza. Gente, eu vou conferir o nome dela, porque eu só lembro do sobrenome. Lauretz. Vocês me dão um minutinho? Tereza de Lauretz, isso mesmo. Na terceira onda do feminismo, ela também vai cunhar um termo semelhante, onde ela vai estudar... Um termo não.
onde ela vai dar algo semelhante. Ela vai falar sobre as performances de gênero e a partir disso, as pedagogias de gênero, né? O que é ensinado para as meninas, o que é ensinado para os meninos, o que é desprezado como uma característica para meninas é diferente do que para meninos, e como é essa doutrinação, né, desde a infância, e ela traz exatamente o consumo do audiovisual, né? Ela vai trazer a análise do filme da Bela e a Fera, da Pequena Sereia, entre outros, assim. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, inclusive, porque também é uma coisa assim... Juro. Enfim, vamos lá. Nesse artigo do Todo Mundo é Lindo e Ninguém Está com Tesão, a Benedict, ela inicia contando sobre uma cena de Tropas Estrelares. Eu nunca assisti esse filme, então se vocês já assistiram, talvez vocês possam acrescentar mais a esse diálogo aqui. Os comentários, na minha DM, no meu WhatsApp. Mas eu dei uma olhadinha na cena que ela cita. Ela cita uma cena onde tá todo mundo, tipo assim, tomando banho, assim, e tá todo mundo pelado. Tem homens, tem mulheres, todos juntos, assim. E aí os corpos são esculturais. Só que ninguém esboça nenhum tesão, nem nada. Todo mundo ali tá falando da guerra. E ela usa esse trecho pra dizer que a diretor, não sei, tinha previsto o que seria o nosso futuro. Bom, ela vai trazer uma coisa que eu achei muito interessante. Ela traz um ponto de vista da Kate Wagner. Que ela fala sobre McMansion's Hell. E aí ela vai traçar aqui um paralelo entre a arquitetura e o padrão de beleza atual. Véi, isso é do caralho. Maluco, isso é do caralho. Vocês têm noção disso? Bom, eu vou ler exatamente aqui o que ela disse. Então, vamos lá. Kate Wagner escreve: o interior das mansões McMansons é projetado para acomodar o máximo de recursos possíveis com o menor custo possível. Nenhuma consideração é dada ao trabalho necessário para limpar e manter esses espaços. O banheiro principal inclui superfícies de pedras intrincadas que só podem ser esfregadas com escovas de dente. Os tetos altos da sala de estar elevam os custos de aquecimento e refrigeramento a uma quantia exorbitante. O lustre fica tão alto que ninguém consegue trocar as lâmpadas. E aí aqui ela joga a provocação de que o mesmo acontece com os nossos corpos. Com coleções de características que não servem para tornar nossas vidas mais confortáveis, mas para aumentar o valor dos nossos bens. E aí eu acho muito interessante como ela escreve isso, né? Essa parte aqui, principalmente. Não serve como características que ajudam a tornar as nossas vidas mais confortáveis, mas sim para aumentar o valor dos nossos bens. Reparem, bens. Bom, e eu achei interessante essa forma como ela diz, porque Vanessa Casanello vai trazer pra gente, junto, né, com essa ideia das pedagogias de gênero de Teresa Lauretz, que a gente aprende, nós mulheres, aprendemos desde a infância que o nosso corpo é sim nosso bem. Nosso bem não de benzinho, mas nosso bem de bens. E o nosso corpo, a gente passa a entender ele como um capital simbólico e matrimonial. E aí ela usa, inclusive, eu vou fazer esse recorte. Sua voz. Minha voz?
É o que eu disse, queridinha. Não vai mais falar, cantar. Vem, Mas sem minha voz, como posso? terá sua aparência, seu belo rosto. E não subestime a importância da linguagem do corpo. Ah! Vou colocar aqui pra vocês, que bizarro. Mas ela fala sobre a cena da pequena sereia, quando ela vai procurar a bruxa, e a bruxa fala que ela tem que trocar as cordas vocais pelas pernas, né? Essa é a condição do contrato. E aí ela fala, mas caramba, bolas, como é que eu vou conquistar o cara se eu não vou ter voz? Como eu vou falar com ele? E aí a bruxa insinua, tipo, pra que você vai precisar de voz se você tem quadris? E aí ela, tipo, mostra o corpo assim, como se esse fosse o valor. E é isso que ensina, mesmo que inconsciente. Cara, eu não lembrava dessa cena, e quando eu reassisti eu falei, caralho. Vamos também utilizar de Mary Wollstonecraft. Gente, vocês vão perdoando, porque eu também não sei se falei certo o nome dela. Tadinha, ela revirando no túmulo. Ela escreveu, ela é de 1749 ou 59? Bom, ela é de 1700 e bolinha. E ela escreve, ela escreveu isso 100 anos antes do termo feminismo. Só que ela é tão feminista que é uma pena que ela não saiba o quão feminista ela foi. Ela escreve na tentativa de reivindicar o direito das mulheres, né? O próprio título aqui. E aí aqui eu quis trazer pra vocês essa parte, deixa eu ver, eu marquei algumas partes aqui que eu queria trazer, pra falar exatamente sobre isso, assim. Porque as mulheres, elas foram segregadas das funções. Então, a função privada ficou por responsabilidade da mulher, enquanto a função pública, que seria o trabalho e a política, ficou sob os homens. E isso aconteceu porque, e a gente não precisa ir muito longe, isso que é muito bizarro, porque classificava-se a mulher, falo classificava-se, mas a gente vai entender que na verdade isso é um pensamento ainda atual, infelizmente, mas classificava-se a mulher como emocional, e por isso ela ficava sob responsabilidade do cuidado, da manutenção do lar, do carinho, enquanto o homem era racional e por isso ele tinha habilidades e competências para atuar no meio da racionalidade, que é o trabalho e a política. E aí você pode falar, caralho, que absurdo, como assim? Em 1700 classificavam as mulheres como não racionais, inclusive o início do livro, ele é uma carta que ela escreveu para um embargador, não, para um diplomata francês. E ela fala, vou ler esse trecho. Então, é uma carta isso, tá, gente? Então, uma afeição por toda a raça humana, que faz minha pena disparar rapidamente para apoiar o que acredito ser a causa da virtude. E o mesmo motivo me leva a desejar seriamente ver a mulher colocada em uma posição em que ela possa avançar, em vez de ser refreada para o progresso dos princípios gloriosos que dão substância à moralidade. Considere, dirijo-me ao Senhor como um legislador. Se quando os homens lutam por sua liberdade e para serem autorizados a julgar por si mesmos, respeitando sua própria felicidade, não seria inconsciente e injusto subjugar as mulheres, mesmo que o Senhor acredite firmemente que está agindo da melhor maneira para lhes promover bem-estar? Quem fez do homem o juiz exclusivo, se a mulher compartilha com ele o dom da razão? Ai, eu fico fascinada, porque ela é muito gigante essa. Vocês não agem da mesma forma. Isso aqui eu tô trazendo pra gente, né, contextualizar e ver que essa divisão do privado e do público que a gente. Do privado e público que a gente enfrenta ainda. Hoje não é contemporâneo, né? Na verdade, é tragicamente antigo demais. Vocês não agem da mesma forma quando forçam todas as mulheres
ao negar-lhes os direitos civis e políticos a permanecerem presas em suas famílias, tateando no escuro. Gente. Bom, aqui, o que eu tinha... Esses aqui eu li agora e achei pertinente trazer pra vocês também. Pra que vocês fiquem então, tipo, puta que pariu. Igual eu fiquei quando eu li. Mas enfim. O que de fato eu gostaria de trazer desse livro é que ela vai falar aqui o quanto as mulheres foram subjugadas pra essa posição do privado. E que pra isso elas não precisariam ter outras virtudes a não ser serem belas. Aqui eu vou trazer. Ah, sim, mas antes disso, sobre o que a gente tava falando. É hipócrita se assustar com essa afirmação de que as mulheres eram seres irracionais, né? Porque elas não são racionais, os homens são, as mulheres são emocionais, então elas são irracionais também. É hipócrita querer condenar esse pensamento se hoje você concorda com o fato de que as mulheres são mais emotivas, que as mulheres são as únicas a deter o dom da maternagem, o dom do cuidado. E que homens não podem chorar, porque isso é ser mulherzinha. E é trágico também, né? Essas conotações, essas considerações acerca do que é ser homem. Porque o que é ser homem é o não ser mulher, né? É forjado em cima da negação. Porque ser mulher é ruim. Bom, já tô andando pra tema pra outro vídeo. Desculpa, gente, mas aqui é muita coisa, né, pra conversar sobre isso. Mas vamos aqui. Vou só voltar um pouco aqui. As mulheres são informadas desde a infância e ensinadas pelo exemplo de suas mães que um pouco de conhecimento de fraqueza humana, justamente chamada de astúcia, suavidade ou temperamento, obediência externa e uma atenção escrupulosa a um tipo puéril de decoro farão com que obtenham a proteção do homem. E se forem bonitas, tudo mais seria desnecessário por pelo menos 20 anos de suas vidas. E aí aqui ela retrata como nos tornamos dóceis a animais, porque quem mais não tem a racionalidade? Os animais, né? Um dos fatores determinantes para o Homo sapiens sapiens é a razão. E se a mulher não detém a razão, então ela é subjugada à posição de animal também. Louco isso, né? Aqui ela também fala uma questão muito polêmica sobre como esse lugar de subserviência que a mulher é condenada, ele é também um lugar de infância permanente. Bom, e aí aqui ela fala sobre quais são as características necessárias, e é muito louco, né, pensar que isso foi escrito em 1700, tipo, porra, vai tomar no cu. A Vanessa, ela vai retomar isso nos tempos contemporâneos, né, sobre essa prateleira do amor, que é justamente isso que ela falou. Você só precisa ser dócil, você só precisa ser obediente, e se você for bonita, você não precisa nem ser as outras coisas por pelo menos 20 anos, que é quando já passa, né, do padrão de beleza. Para ser escolhida, para ser protegida por um homem. Protegida de quem? Pergunto a vocês. Essa pausa dramática, pausa lacaniana. Bom, e aí ela vai falar justamente, né, nessa prateleira do amor, sobre quem tem o direito de ser escolhida, quem pode ser escolhida, e quem vai ser preterida. E aqui a gente vai falar sobre a preteridas no aspecto romântico da coisa. Porque ela ressalta, né, que as colocadas com a melhor pontuação, elas não são escolhidas para serem amadas, mas elas são escolhidas de forma sexual e só. Ela vai questionar também, né, quem
quem avalia as mulheres são os homens, e quem avalia os homens são os próprios homens. Ela traz também aqui um termo, eu vou ler mais sobre isso, é de um outro autor, que ele vai falar sobre, o nome é A Casa dos Homens, de Daniel Welser Lang, de 2001, onde ele explica isso, que os homens, eles detêm o poder sobre as mulheres e sobre outros homens. E como isso funciona? Existe uma hierarquia na casa dos homens que faz a manutenção dessa ideia patriarcal. Então os homens, eles têm que concordar com essas violências, eles têm que se gabar, e aí é cíclico, assim, porque dentro da casa dos homens, quem fica melhor posicionado é quem se dá bem no dispositivo sexual, então é aquele homem, é aquele homem devasso, é aquele homem com um vasto cardápio. E aí ele fica melhor posicionado caso ele se relacione sexualmente com as mulheres mais requeridas da prateleira do amor. Ou seja, as mulheres, elas são um caminho para a obtenção do poder dos homens entre os homens. Então a mulher é só uma peça nisso. E esse controle sobre o corpo feminino é só uma forma de garantir a obediência, a subserviência e que elas sejam uma medalha que vá e quem a adquira, e novamente vamos tratar como bens, como um valor simbólico, porque é isso, né? É exatamente essa a crítica aqui. Então, quanto mais força-se, né, a mulher a estar dentro do padrão estético, não é só sobre ela, mas é sobre o que ela vai proporcionar ao homem que a adquirir, que é esse poder entre os outros homens também. E aí, para além disso, né, eles precisam concordar com as violências como estupro, entre outras, né? Porque esse lugar de domínio, de dominação, ele exige prova, né, da virilidade. E o que é viril? O que é másculo dentro desse sistema patriarcal? É exatamente essa força sobre o outro. E sobre o outro é que coloco todos os gêneros. A gente consegue perceber como tudo tá interligado, né? Interligado. Ups. Tô de férias, gente. Eu acho que eu já tô ficando com preguiça. Mas se não tiver ficado claro o que eu gostaria de trazer... mais uma coisa, só pra gente fechar, que isso aqui é muito importante. Talvez eu tenha esquecido outras coisas, assim, tem muitas coisas legais e interessantes. Caralho. Tem muitas coisas legais e interessantes que a gente pode falar sobre. Mas aqui eu queria só trazer mesmo essa provocação pra vocês do que é o padrão de beleza, como disse a FBC, é poder de compra. E para as mulheres não é só poder de compra, mas é também como ser escolhida, e através disso, quem as escolherá, qual poder ele vai obter através disso. E aí aqui na Casa dos Homens fala sobre se você se coloca contrário, né? Se você questiona, se você indaga esses comportamentos ditos viris, ditos másculos, você é rechaçado, você é rebaixado, você é zombado pelos outros. É realmente
hierárquico. Ah, eu não sei se eu falei, né? Os critérios para obter esse poder é tanto esse dispositivo sexual quanto o dispositivo econômico, né? Que são os homens que deram certo, os homens. Vocês perceberam as aspas, né? Caso vocês estejam me escutando igual podcasts, gente, já cansei mesmo de falar, tá? Eu vou só passar a última informação aqui, que isso aqui explodiu a minha cabeça, vocês precisam saber disso também. Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso, é um assunto bem denso, muita coisa. Mas eu queria trazer novamente, né, sobre o padrão atual de beleza. E aí trazer o questionamento também de como o padrão atual de beleza, ele não é sobre só você provar que você tem tempo para ter esse corpo, você provar que você tem dinheiro para financiar os suplementos, bomba, a manutenção das pessoas que prestam serviços, porque agora esse corpo ele não é obtido só com uma pessoa, com o esforço de uma pessoa. Ele exige mais, né? Exige uma nutricionista, exige uma personal trainer, exige talvez um chefe de cozinha que vai preparar essas marmitas, né? Que venhamos e convenhamos, cozinhar exige um bom tempo ali do seu dia. Então não é só sobre isso, não é sobre só o corpo, não é sobre só a performance, não é sobre só o tempo, mas é também uma forma de controle sexual. Como assim, Ila? Isso mesmo que você ouviu. Por quê? Esse corpo, ele é um corpo com baixos índices calóricos, né? E o que isso significa? Que o nosso corpo, ele é muito inteligente. E ele é pensado para agir, né, da forma mais inteligente, mais estratégica, mais pragmaticamente possível. Então, se tem um déficit de calorias, o corpo, né, o sistema, ele vai priorizar os sistemas vitais, né, o que precisa de estar funcionando para você viver. Então, a energia, né, vai para esses sistemas essenciais, em detrimento a qualquer função que não seja estritamente necessária para a sobrevivência imediata. E o desejo sexual entra nessa segunda categoria. Ela não é uma função necessária para a sobrevivência. Então, o baixo índice de calorias no seu corpo faz com que prejudique a sua libido, o seu desejo. E por isso o título do artigo é: todo mundo está lindo, mas ninguém tem tesão. Todo mundo está com corpos esculturais, mas ninguém sente tesão. E não é porque, acabou o tesão, a gente só vamos aqui viver imaculados pro resto da vida. Não, porque o seu corpo faz isso propositalmente para que a energia, a pouca energia que você tem, seja destinada a fins extremamente necessários. O corpo entende que... Vou ler aqui, melhor. Um corpo que restringe a alimentação e aumenta a atividade física interpreta que isso é um período de escassez de alimentos, o que não é o ideal para a reprodução. Gente, existe algo mais cruelmente puritano do que um ideal, um padrão de beleza que impede o desejo sexual. Existe algo mais cruelmente puritano. Por favor, me diga. Por favor, me diga. E aí é muito louco, porque a gente pode trazer isso para uma análise social. Por quê? Antigamente, sempre existiu o controle sexual para as mulheres, né? Só que antigamente ele era atrelado à moral, porque era imoral uma mulher ser sexual, uma mulher ter direito de escolher com quem ela iria se relacionar ou quando ela iria se relacionar com alguém sexualmente. E aí hoje, com lutas árduas, a duras penas do movimento feminista, as mulheres passam a ter o direito não só da escolha de quem, com quem e quando, mas da sua frequência, e passam a ter o direito de falar abertamente que elas desejam. Isso é muito louco, né? A gente, acho que não faz nem 5 anos, acho que foi bem recente que houve, de fato, o mapeamento dos vasos sanguíneos do clítoris.
para entender-se como que funciona, né, esse estímulo, esse órgão que é puramente para prazer. E a gente sempre foi vetada do prazer. Agora não é diferente. Só que em vez de ser um veto moral, é um veto biológico. Isso é muito cruel, isso é muito cruel. Meu Deus. Ai, enfim. Pra finalizar, eu gostaria também de dizer sobre isso. Eu sei que é um pouco inevitável, porque o nosso valor como mulher, o nosso valor, digo como mulher, que há essa pressão social maior sobre as mulheres, né? Sobre o padrão estético, sobre a beleza, sobre o corpo. Justamente porque ele está extremamente vinculado à nossa validação como sujeito na sociedade. Então é muito cruel mesmo, assim, não quero que haja, né, um senso de culpa por isso, por alcançar o padrão X, Y ou Z. E sim, que a gente repense sobre o que a gente está fazendo. Não é errado você querer ser bonita, mas questione-se o que vem por trás disso. Isso é estrutural, né? Não é sobre como você se sente. Eu não quero trazer culpa por você querer estar dentro desse padrão de beleza. Mas eu quero te mostrar que esse padrão de beleza, ele é cruel de todas as formas possíveis. E é injusto, porque a gente já entrou nesse consenso. Todo mundo tem Freud falava que o que atrai no outro pode ser um brilho da ponta do nariz. Tipo, é algo tão nebuloso, tão incerto para ser dito. Às vezes é a forma como a sobrancelha se mexe que te atrai e você nem sabe. Então não é sobre estar dentro do padrão de beleza para ser escolhido. E é muito cruel estar, né, nessa posição de, para ser validada como sujeito, você precisa ter XY características para estar em tal categoria. Enfim. Eu já tive uma relação muito ruim com o meu corpo. Muito ruim, digo, tipo assim, eu vou tentar achar umas fotos antigas e eu acho absurdo, porque foi na minha adolescência, assim. E eu era muito, muito mirrudinha. Eu era muito fina, muito fina. E eu me achava grande, eu achava que não tava bom. Eu via meninas com cinturas finas e eu pedia pra elas medirem e me mandarem o tamanho pra eu medir em mim. E aí eu queria alcançar um corpo que não era possível para o meu corpo. E aí eu digo mais, eu faço esculturas. E aí, eu vou até pegar pra mostrar pra vocês exatamente a escultura em questão. Eu tava indo fazer essa escultura. Ela já tá até quebradinha, bichinha. Essa escultura. E aí, percebam que tá fino já, né? Eu tava fazendo isso mais fino. E aí o meu professor veio me dizer. Ele falou, Ila, não esquece que dentro desse corpo existem órgãos. Eles precisam de espaço. E aí eu sei que isso era sobre a escultura, mas isso mudou coisas dentro de mim. Tipo, caralho. Acho que a gente... Tipo assim, obviedades que quando chegam pra até nós a gente fica, meu Deus, isso é óbvio. Caralho. E aí digo outras coisas também, né? Eu me cobrava, eu achava que eu tava fora, né? Que eu seria preterida por não estar dentro do padrão. Sendo que o meu corpo não seria capaz nem que eu sabe, assim, não consumisse mais nada. Não seria capaz de ter a cintura de 60 centímetros, porque a forma como meus órgãos estão distribuídos exige X espaço. Não tem como eu querer o corpo do outro, porque o outro tem uma estrutura esquelética é isso mesmo? Diferente da minha. E outra coisa também, gente. Eu não consigo me achar bonita hoje. Não, calma. Me achar bonita hoje com um corpo magérrimo. Quanto mais. No meu clube, sou corpuda de um quadril avantajado. Eu acho que eu combino mais com o corpo que eu tenho. E foi uma trégua, assim. Eu levei isso pra terapia por muito tempo, assim. Quando eu saí dessa adolescência, o meu corpo mudou consequentemente, né? O meu corpo assumiu um corpo mais de mulher. E isso me fez estar maior, assim. E eu levava isso pra terapia. E a Sheila falava, Ila, você era uma adolescente. Seu corpo é de mulher. E eu, tipo, caralho, eu brigando com o meu corpo. É isso. E outra coisa também, gente. Existem pessoas que vão ser mais bonitas gordas. Existem pessoas que vão ser mais bonitas magras. Mas
Não há como falar que todo mundo vai ser bonito só sendo gordo, todo mundo vai ser bonito só sendo magro, porque cada corpo é de um formato, é de um jeito. Sabe? Saco. E aí, outra coisa, a gente pode aqui criticar o cientificismo, ia chamar de cientificismo predatório. Mas não era isso que eu queria falar, não. Preconceituoso. Assim como a ciência já foi utilizada para propagar preconceitos aos negros, a ciência hoje propaga o preconceito aos gordos. Não necessariamente uma pessoa gorda é uma pessoa não saudável. Até porque se a gente for falar de saúde, uma pessoa com restrição alimentar pode estar, sim, com déficits nutricionais. Principalmente se você é uma pessoa que não tem dinheiro para pagar uma nutricionista, que é a grande maioria da população. Aí você vai só cortar algumas alimentações, tirar os carboidratos e acha que a vida segue normal. Já fui ficando brava, né, agora. Bom, gente, é isso, já falamos muito. Falamos de forma embaralhada, espero que ainda assim, mesmo que tenhamos ido, voltado, puxado aqui, falado acolá, repetido algumas coisas, ainda assim tenhamos nos dados por entender. Nos dado por entender. Aqui, eu e você e eu. É isso. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, trazerem mais reflexões, trazerem mais autores que vão falar sobre isso pra gente, né, discorrer mais, fiquem à vontade. Eu adoro quando as conversas que nascem aqui viram pautas pra diálogos, né, no WhatsApp, no Insta, ou até aqui nos comentários. E é isso. Um beijo no coração de vocês.